Boa tarde, meus alunos, tudo bem? Hoje nós vamos fazer aqui, é, vamos fazer leitura e interpretação de alguns textos variados, né? Nós vamos ter vários tipos de textos para a gente fazer essa atividade de hoje. Primeira coisa que vocês devem fazer, colocar o nome da escola, o nome do professor e o nome de vocês. Se identifiquem, coloque o nome. Sempre que tiver atividade, tiver o nome, escola, façam um cabeçalho corretamente para a gente saber de quem que é, qual que é o aluno. Nós temos aqui um gabarito. Eu não sei se vocês já fizeram alguma atividade com gabarito e o professor vai explicar como que vocês devem fazer, certo? Vocês vão ler as questões e vão assinalar qual que vocês acham que está certo, certo? Então aqui tem uma passagem de ônibus e vai perguntar aqui o passageiro vai iniciar a viagem em que período do dia? À noite, à tarde, de madrugada, pela manhã, enfim. Vamos supor que vocês escolheram aqui pela manhã, letrinha D. Então vocês vão lá no gabarito, questão, qual que é a questão, pessoal? Ó, número 1, questão número 1. Qual que é a que vocês acham que é correta? Ah, é a D? Então você vai pintar aqui da lápis a questão D. Ah, número 2. Vou lá na número 2 é a A. A. Número 3 é a C. E assim vocês vão passar tudo que vocês responderam para cá, para o gabarito. Certo? Mas não esqueçam de assinalar aqui, porque se tiver alguma dúvida, o professor vai dar uma olhada aqui nas questões, certo? Então fala assim na questão 1, ó, leia o texto abaixo. Nós temos o texto, uma passagem de ônibus. Então aqui nós temos local de partida, local de embarque, né? Local de desembarque. Então você vai de Belo Horizonte para São Paulo, ó, de para. Então aonde que eu estou indo? Eu estou saindo de Belo Horizonte para São Paulo. Aonde que eu estou? No terminal rodoviário de Belo Horizonte, Minas Gerais. Certo? Aqui nós temos a data, nós temos o nome do agente, que é a pessoa que te vendeu a passagem. Nós temos a poltrona, qual é o ônibus, o preço da passagem, certo? E as algumas informações. Então vai perguntar assim, ó, o passageiro vai iniciar a viagem. Em qual período? Então vocês vão procurar aqui na passagem qual que é o horário do ônibus, no horário de saída desse ônibus, e vão ver se é pela manhã, pela madrugada, à tarde e à noite. Na número 2, aqui, chapeuzinho amarelo, vocês vão ler o texto aqui, né? E vão responder. O texto trata de uma menina que brincava de amarelinha, gostava de festa, subia e descia escadas, tinha medo de tudo. Então, após ler o texto, vocês vão responder a questão número 2. Questão número 3, vocês vão ler o texto Os Cerrados, Os Pantanais, são dois textos, porque a pergunta é sobre os dois textos, vocês vão perceber aqui, ó. Fala assim, os dois textos descrevem, o que é descrever? Ele vai falar, vai contar, vai dar adjetivos, vai falar como que é um certo acontecimento, você vai um certo acontecimento, um objeto, você vai descrever, você vai falar sobre o objeto. E pergunta assim, os dois textos descrevem, então eles descrevem, eles contam, eles falam sobre o que assunto? As belezas naturais do Brasil Central, os animais que habitam o Pantanal, problemas que afetam os cerrados, rio e cachoeira das duas regiões. Então vocês vão ler os dois textos e vão analisar sobre o que os textos falam. Tá? Tomem bem cuidado com essa questão aqui, pois ela é bem fácil de confundir. O número 4 fala assim, ó, leia o texto abaixo e responda. Nós temos aqui um ingresso de um circo Doce Mel. Então vocês vão analisar aqui que tem o horário, tem a data, tem o valor da entrada. Lembra que a gente já trabalhou a semana passada a questão da meia entrada? Que em alguns lugares, como parques, como shows, teatro, cinema, as crianças ou os estudantes pagam meia. Ó, vejam aqui novamente, ó, a criança paga 5 e o adulto paga 10, que nada mais é do que a metade, né? A meia entrada. E a pergunta é, o espetáculo inédito do circo Doce Mel vai iniciar
pela manhã, à noite, à tarde, de madrugada. Então vocês vão analisar o horário que está aqui e vão responder qual o horário que vai se iniciar. A número 5 fala assim: leia o texto abaixo, o rato do mato e o rato da cidade. Então vocês vão ler o textinho sobre o rato da cidade e o rato do mato e vão responder. O problema do rato do mato terminou quando? Então, o problema, qual a primeira coisa que vocês têm que saber? Qual que era o problema que o rato do mato tinha? Então, descubram primeiramente qual que era o problema que o rato tinha e vão responder a pergunta. O problema do rato do mato terminou quando ele descobriu a despensa da casa, se empanturrou de comida, se escondeu dos ratos, decidiu voltar para o mato. Então descubra qual que é o problema que o rato está passando, o rato do mato, e vejam quando acabou esse problema, quando ele resolveu essa situação. Na questão número 6, vocês vão ler A Raposa e as Uvas e vão descobrir o seguinte: o motivo por que a raposa não conseguiu apanhar as uvas foi que as uvas ainda estavam verdes, a parreira era muito alta, a raposa não quis subir na barreira, as uvas eram poucas. Então leiam aqui pequena fábula aqui do Esopo e respondam a questão. A número 7, Receita de espantar a tristeza. Então é um poeminha, vocês percebam pela estrutura, né? Olha a diferença aqui da poema e do conto. Olha a estrutura, a diferença. Vejam o poema como que ele é estruturado, em estrofes, né? Aqui são estrofes, cada separação é um estrofe, e os versos. Cada linha equivale a um verso, diferentemente do conto aqui em cima, que vocês vejam que já não tem essa estrutura, né? Ele tem uma estrutura, ele tem a narrativa, ele tem as falas, quando tem o travessão, 2 pontos de travessão, ele tem a fala do personagem. Você vai ver que aqui não tem fala, Então vocês vejam a diferença. Então vocês vão ler a receita, espantar tristeza, e vai responder. Os versos do poema que expressam o significado da expressão espantar a tristeza, presente no título do texto Então vocês vão ver o que expressa o significado de espantar a tristeza, né? O que é esse espantar a tristeza? Então vocês vão procurar aqui o que mais adequado e vão responder. O texto abaixo, aí vocês vão olhar mais que texto. A imagem também é um tipo de texto. Então, a pergunta vocês vão analisar, vão ver uma poesia, uma receita, um cartoon, uma música. Analisem aqui e vão identificando. A poesia vocês viram aqui, a receita vocês sabem que é a estrutura que vai ter aqui, até aqui do lado, uma receita. Então, é uma receita? Esse tipo de texto é uma receita? É uma poesia? É um cartoon? Olha o cartoon aqui embaixo. A tirinha, o cartoon. Uma música? Então analisem aí. A número 9 fala: lê a tirinha abaixo e marque certo. Então vocês vão ler a tirinha, né? Que a gente já estava falando. E vão responder a correta. Na número 10 vocês vão ler a receita do pão de queijo. Olha aqui a diferença. Nós temos vários gêneros textuais, receitas, nós temos o cartoon, nós temos poema, nós temos conto. Então nós temos variados tipos de textos, gêneros textuais. E vocês responderam: os itens da lista abaixo são ingredientes da receita de pão de queijo, exceto. Quando nós falamos exceto, é que não está. Então aqui vocês percebam que o tipo da receita, ela contém os ingredientes e contém um modo de preparo. Então aqui vocês vão perceber qual a parte aqui não é ingrediente. Então, né, se o ingrediente está aqui e aqui é o modo de preparo, o que for ingrediente tem que estar aqui e não aqui, que é o modo como você vai fazer. Respondam todas as questões e não esqueçam de voltar lá no começo e marcar o gabarito. Número 1, letrinha B, o número 2, letrinha D, e vão marcando. Certo? Boa tarde, meus alunos.
Qualquer dúvida, o professor está à disposição. Uma boa tarde.